matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't nobody higher. Ain't nobody lower. Ain't no river wide enough to get to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, mês de dezembro, eu quero passar para vocês a sugestão do livro. Só que o livro do mês de dezembro vai ser o livro do mês de dezembro e do mês de janeiro. Por quê? Porque é um livro não só grande em tamanho e volume, né, de páginas, mas é também um livro imenso de conteúdo. Então, ele é um livro que, em alguns momentos, ele deveria, pelo menos, ser lido e relido. Tem partes que deveriam ser lidas e deixadas um tempo quietas na mesinha de cabeceira, de repente, para que a gente possa meditar um pouco sobre o que leu, para que possa assimilar e ter um aproveitamento bem maior, porque muitas coisas, às vezes, passam despercebidas, né? E dessa forma é possível captar melhor e apreender melhor. O livro, que vai ser o livro do mês de dezembro e o livro do mês de janeiro, o Luciano já botou para a gente lá na tela, é a Autobiografia de um Yogi, né? Ele é do Paramahansa Yogananda e é um livro simplesmente maravilhoso. Ele está aqui para vocês verem, fisicamente falando, né? É esse livro que o Luciano já pôs para vocês verem melhor, com mais clareza. E ele é um livro, o Paramahansa, eu vou falar um pouquinho dele para vocês terem noção do que significa esse livro, da importância dele. Ele nasceu em 1893, né? O nome dele original era Mukunda, é uma coisa legal, um nome diferente, né? E ele nasceu na Índia. Ele criou, né, um movimento, quer dizer, não é nem movimento, ele fundou com casas mesmo, escolas para crianças, que foi o Self-Realization Fellowship. Ele inicialmente criou, em 1917, o Yogoda Satsanga Society of India, em 1917, na Índia mesmo, né? E depois, quando ele foi para os Estados Unidos levar esse conhecimento que os mestres tinham passado, eu vou mostrar alguns mestres deles para vocês, ele fundou, né, nos Estados Unidos, o Self-Realization Fellowship, na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso em 1920 foi quando ele criou isso, né? A vida dele é uma vida, assim, com muito aprendizado, né? Esse livro aqui é a autobiografia dele, mas, independentemente de ser uma autobiografia, é um livro que traz muito aprendizado, muito aprendizado. Eu considero que quem está realmente querendo se conhecer melhor e descobrir qual o melhor caminho a seguir, o primeiro passo é isso que a gente vai falar hoje, no dia de hoje. O primeiro passo é você saber quem nós somos, onde nós vivemos, por que existimos e quais as nossas possibilidades, né? Que só assim, quando você tem clara a sua meta, você vai perceber qual caminho você quer seguir. Não adianta você tomar uma decisão, eu vou fazer meditação, mas se alguém te disser por quê, né? Você pode até dizer, porque eu quero ficar mais tranquila, mais calma. É possível, é viável, é louvável, tá? Mas é importante que você tome essa decisão sabendo quais as possibilidades que você tem. De repente, o que você quer não é ficar mais tranquilo, mais calmo. O que você quer é uma transcendência, de repente, o que você quer é um contato maior com o divino, né? E é claro que essas coisas, quanto maior o nível, mais você vai ter sempre o que vem antes. Ou seja, quando você faz uma meditação só para ficar calma e tranquila, você vai ter calma e tranquilidade, né? Mas quando você faz uma meditação para travar um contato maior com o divino, você vai ter a calma e a tranquilidade e muitas outras coisas que vêm a mais do que isso.
Então, por isso que é importante a gente ter claro quais as nossas metas. De repente, você sabe que existem outras possibilidades, mas o que você quer no momento é só calma e tranquilidade. Então, tudo bem, fica por aí mesmo. É perfeitamente certo, né? Não tem certo e errado nisso. O que tem é você saber as tuas possibilidades e você escolher qual que você quer. Isso é que é importante, né? Bom, a vida do Yogananda, ela é uma vida realmente extraordinária. E foi feito um filme, né? Você podia passar a imagem 2, que é a do vídeo. Foi feito um vídeo sobre a vida dele, né? E é um vídeo legal para se ver. No caso, o vídeo é tanto legal de se ver antes de se ler o livro como depois. Não vai mudar nada, né? O vídeo só vai acrescentar em ambas as situações. É um vídeo muito legal e eu trouxe para vocês o trailer desse vídeo, para vocês terem uma noção, né? Para vocês terem um gostinho e perceberem a importância, né, da leitura desse livro, né? Luciano, dá para passar agora? I was conscious in my mother's womb. On one side, I wanted to express myself as a human being. Yet, on the other side, I didn't, because I felt I was spirit. Yogananda happens to be what I would call a spiritual prodigy. Steve Jobs apparently had only one book on his iPad, The Autobiography of a Yogi. The LA Times called him the first superstar guru of the 20th century. Through this body, many shall receive the spiritual enlightenment of India. God is taking me away to America. Yogananda arrives in Los Angeles, and on the first night, over 6,000 people attend his talk. Yogananda came and brought us a truth, a universal truth that no one can escape. Here is a small, brown mystic from a nation that very few Americans had ever been to. And he is here delivering his message with such force that he's making converts by the thousands. He was put on a government watch list and kept under surveillance. There was literally a war against yoga being waged in the media. I am going through the severest trial of my life. Yoga has become something that you do with your body, but it's really about the mind. Yogananda said that there was a secret link between the body and the spirit. The technique of meditation, recharging the body battery with cosmic energy, for it is not a creed or dogma, but the science of the soul and spirit. If I hadn't read that, I'd just be, some horrible person. While he was writing the autobiography, we set off the first atomic bomb. The need for the teachings was more urgent than ever. He always said, the man who can reform himself can reform the world. The physical world is not the highest reality. There's something beyond that we can partake of. Yogananda foi criado desde pequeno, conhecendo mestres, né, conhecendo gurus e vivendo assim, lidando com eles, né, desde pequenininho, até que encontrou o seu mestre realmente, que era discípulo do mestre que orientava os pais dele, né. Eu trouxe como curiosidade um quadrinho que vem em papelão grosso, que a Self-Realization Fellowship dos Estados Unidos vende, esse aí, exatamente. Eu peguei no meu, mandei enquadrar em vidro, ficou muito bonito. E aí nós vamos ver à esquerda de todo, Lahiri Mahasaya, que foi o mestre do mestre dele, né? Ao lado, o mestre de todos, que foi o Babaji, né? Depois, ao centro, nós vamos ter o Cristo e o Krishna. E do lado direito, nós temos o Yogananda e o mestre dele, que é o Yukteswar.
Então, é um quadrinho que resume, que normalmente é colocado em todas as lojas, em todos os centros do Fellowship, é colocado esse quadrinho. É um quadrinho bonito, né? Assim, visualmente falando, é muito bonito, realmente, muito bonito. E eu trouxe para vocês terem uma noção de que existe uma hierarquia. Ele teve um aprendizado que, no caso dele, ele começou desde criancinha, para que ele pudesse cumprir bem a missão dele, que era levar o yoga, levar esse conhecimento todo para a América, né? Que não se ouvia falar sobre isso lá. E ele levou de uma maneira magnífica, né? Foi extremamente bem sucedido, passou a mensagem de uma forma clara, objetiva, criou vários centros com escolas para crianças. Ele dava um nível tão bom às escolas dele, tanto na Índia como nos Estados Unidos, que com o tempo, ela era uma escola grátis para as crianças, ela começou a ser paga para as crianças de pessoas que tinham poder aquisitivo, e muitas pessoas com poder aquisitivo pagavam, né, para que os filhos pudessem estudar lá, em função do nível de ensino. Era assim um nível altíssimo. A educação era dada com vigor e com importância, não só na parte acadêmica, ou seja, não só na parte física, mas também na parte espiritual. As crianças meditavam todos os dias, as crianças faziam yoga, e então foram escolas consideradas assim muito alto nível e que muitos queriam para os seus filhos. Então ele tinha uma parte que era paga por pessoas que tinham condição de pagar a escola, né? Ele se dedicou realmente, não fez um trabalho por fazer, né? Nem para dizer que fazia. A meta dele era realmente levar esse conhecimento ao mundo inteiro, né? A ideia dele era essa. Eu trouxe ainda uma imagem aqui para vocês verem, a imagem 4, que é ele com Gandhi. Ele comendo junto, tendo uma refeição junto com Gandhi, na casa de Gandhi, né? Eles eram amigos, conversavam bastante. Agora, quem lê o livro vai ver todas essas histórias e muitas outras histórias, assim, de coisas que muitas pessoas, né, não imaginam que sejam possíveis. Praticamente tudo que ele conta aqui, as coisas, eu já conhecia a existência dessas pessoas, mas a forma como ele conta, a forma como ele narra, porque foram encontros presenciais, e a forma como ele descreve essas pessoas, as informações que ele dá, é uma coisa realmente espetacular. Foi extremamente aprazível para mim, e também foi um crescimento de conhecimento muito grande. Você praticamente está lá com ele. Ele narra de tal forma, com tal beleza, que você está lá presencialmente com ele, fazendo o que ele está fazendo, conhecendo aquelas pessoas de uma forma bem mais próxima, né, bem mais verdadeira. Você praticamente está ali, né? Ele, além de tudo, ele escreve magnificamente bem. Obviamente, ele teve bastante inspiração, porque ele narra eventos que já passaram algum tempo, com uma precisão, ele consegue fazer essa volta, né? E vocês vão ver como é que isso acontece. Ele explica tudo isso, explica todas as possibilidades, a importância do livro do Yogananda é que você vai perceber quais as suas possibilidades. Até que ponto eu posso chegar? Que estágios eu posso alcançar? Isso é uma coisa fundamental, porque você percebe e fica claro cada vez mais na sua cabeça de que não existe isso. Eu tenho que viver tantas encarnações para poder atingir... Não existe isso, né? Ele não é o único que fala sobre isso com clareza, mas ele fala isso de uma forma simples, sem dizer dessa forma que eu estou falando, né? As coisas que ele descreve, você percebe claramente, né, que só depende de você, né? Que Deus, ele é magnânimo. É o mesmo que você dizer, se você fizer uma prova e tirar 10, você não pode passar de ano, porque só daqui a 2 anos é que você pode passar de ano. Isso não existe. Se você fizer uma prova e for bem sucedido, você vai para o nível seguinte, né? Isso é ser justo. E é assim que Deus funciona, Ele é justo, né? Então, só depende de você.
E aí a gente tem claro, o que nos permite que nós não protelemos passos que possamos dar agora. A gente se coloca na disponibilidade de atingir certos estágios e vai atingir no dia que for merecedor disso. Tem que ter clareza sobre isso. Não é você também dizer, eu estou aqui alertando, porque vai ter aquela pessoa que dizer, não, eu quero me iluminar nessa encarnação. E aí faz um monte de coisa e cada vez que percebe que não se iluminou, diz, droga, eu não... Não é por aí. E nem vai conseguir com esse espírito, né? É para você simplesmente abrir, né? Se desvelar, despertar e dizer, eu quero alcançar a minha união com o divino. E eu vou fazer por onde? E aí eu vou trabalhar por quanto tempo for necessário ou por quantas encarnações forem necessárias. Mas eu tenho que estar disposto a que isso possa acontecer agora, nesse exato momento. De repente acontece, de repente não. De repente eu vou demorar muito tempo nessa vida, muitos e muitos anos. De repente eu vou demorar muitas encarnações, mas não sou eu que tenho que decidir isso. Seria uma agressão a Deus eu decidir isso. Não, eu preciso de tantas encarnações, ou eu preciso de muitas encarnações. Eu não sei o que eu preciso, só Deus sabe. O que eu sei é que eu quero. Isso é fundamental, né? A gente saber o que quer, né? Sobre isso que eu estou querendo enfatizar hoje. Uma coisa que eu gostaria de contar para vocês, que eu acho que é um detalhe assim, importante. A gente gosta muito, nós somos bem materiais, né? Temos um corpo denso que funciona e a gente tem que trabalhar um pouco dentro dessa realidade de corpo denso. Então, eu queria contar para vocês uma coisa que foi sobre a morte do Yoganandaji. Ele, na revista Time Magazine, inclusive, de 4 de agosto de 1952, lembrando que ele morreu em março de 1952, né? Então, na revista de agosto de 1952, foi publicado um depoimento do diretor do cemitério Forest Lawn de Los Angeles. E nesse depoimento do diretor, ele escreveu, mostrava uma carta que ele escreveu, dava um depoimento dele, e uma carta, anexaram uma carta, que ele escreveu à Self-Realization Fellowship, contando da sua experiência completamente inusitada e única que ele havia tido com o corpo de Yogananda, com a incorruptibilidade do corpo dele. Ele diz, inclusive, eu vou ler um pedacinho textualmente, a ausência de qualquer sinais visíveis de decomposição no cadáver de Paramahansa Yogananda constitui o mais extraordinário caso de nossa experiência. Nenhuma desintegração física era visível no corpo, mesmo passado 20 dias de sua morte. O estado do corpo era perfeito, até onde os nossos conhecimentos dos anais mortuários. É algo sem paralelo, não havia nenhum odor de decomposição em qualquer tempo, né? Ele parecia tão cheio de frescor e intocado pela corrupção como na noite da sua morte. Isso mais de 20 dias após ele ainda estava nesse estado, né? Então, essa é uma coisa que é legal a gente ter esse conhecimento, que corrobora muito do que as pessoas já tinham percebido pela existência física dele, né? O estado em que ele estava, que já era um estado diferenciado, eu não digo de todos, mas que deve ter muita gente também nesse estado, mas da maioria das pessoas, né? Na maioria de nós mortais que ainda não conseguimos atingir o estágio que ele alcançou, né? Então, esse livro do Yogananda, a autobiografia de um yogi, né? Está aqui, para vocês verem. É um livro importante de ser lido e é um livro que é uma sugestão que pode ser muito bem aproveitada como uma sugestão acadêmica, uma sugestão de leitura, uma sugestão de passatempo. Mas ele é um livro também que pode nos dar essa diferença que eu estou querendo falar para vocês. Muitas vezes nossas metas são pequenininhas, são curtinhas, são fraquinhas, porque nós não temos o conhecimento das nossas possibilidades.
de até onde nós podemos alcançar. Nós somos criadas no nosso paradigma em função, naturalmente, de muitos interesses, de muitas crenças limitadas, de muita coisa. Enfim, eu poderia enumerar aqui, enumerando uma série de coisas. Mas, em função disso, nós vivemos com a crença da nossa limitação, da nossa incapacidade, da nossa falta de saúde. Nós vivemos com uma espada em cima da nossa cabeça que é cada vez mais sedimentada sobre nós com esses processos, por exemplo, que nos incutem da prevenção. A prevenção é uma faca de dois gumes, porque quando você coloca na sua cabeça que você tem que fazer uma prevenção, no fundo, o que estão colocando dentro de você? Que você é uma pessoa extremamente provável a ter aquele problema. Se eu estou fazendo uma prevenção, vamos dizer, para o câncer, eu estou sendo manipulada de modo a que eu acredite que eu sou uma pessoa que posso ter câncer em potencial. Isso não é verdade. Nós nascemos para sermos saudáveis. Cristo é perfeito. Ele nos fez perfeitos. Ele não podia fazer de outra forma. Nós é que com as nossas limitações não permitimos acesso a esse nosso eu perfeito, né? Estamos com uma porção de coisas sobre nós que não nos permitem perceber como nós realmente somos. Por isso, mestres como Krishnamurti falam em despertar. Precisamos despertar. Mestres como a Madame Blavatsky falam sobre desvelar. Precisamos desvelar as cortinas que tampam a nossa visão. O budismo fala do Maya e do Avidya, que é a ilusão e a ignorância. Então, um dos grandes auxiliares para nós nos livrarmos dessa nossa ignorância, que faz com que as cortinas estejam à nossa frente, que faz com que nós estejamos dormindo diante da nossa verdadeira realidade e origem, né? O que faz isso é nós nos libertarmos da ignorância, que é o avidya, né? Por isso o budismo coloca que esses são os nossos dois grandes problemas, a ilusão e a ignorância. Então, o conhecimento, quando nós adquirimos e nós fazemos o que o Buda sempre dizia, colocamos ele em prática. Quando nós pegamos no nosso conhecimento e colocamos ele em prática, quando nós pensamos a respeito, quando nós meditamos sobre o que aprendemos, nesse momento nós começamos a despertar. Nós começamos a abrir as cortinas que estão nos cegando, que estão tampando a nossa visão, a nossa cegueira, né? Então, esse conhecimento, daí é o que eu falei, né? Esse livro é uma fonte de conhecimento maravilhosa, principalmente direcionada a esse sentido. Aí, vocês olhem bem para o livro, né? Não é um livro assim tão difícil, quer dizer, esse livro do Yogananda é dos mais fáceis de serem conseguidos, né? Mas, se vocês depois quiserem outros, vocês pesquisando, vocês conseguem comprar na própria origem dele, né? Mas esse aqui eu acho que vocês encontram até em livrarias comuns, como a Cultura ou outros, né? Ou outras livrarias. Mas então, o benefício grande que esse livro traz, além do benefício de ser uma leitura agradabilíssima, uma leitura de um aprendizado muito grande, independente do lado espiritual, fisicamente falando também, ele é um aprendizado muito grande a nível espiritual, de você perceber quais as suas possibilidades, até onde eu posso chegar, né? O que existe de verdade nisso tudo, na minha vida, né? Quem eu sou, né? De onde eu venho, para onde eu vou, como é que eu posso fazer esse trajeto. E aí, nesse momento, você vai ter a possibilidade de poder decidir. O que eu quero? Não, eu quero fazer uma mudança na minha vida. Mas, que mudança eu quero? Porque as pessoas falam, eu quero mudar. Mas não sabem direito mudar o quê? Para o quê? Né? Então, qualquer mudança é válida.
Se eu sei que eu posso me espiritualizar e chegar a um estado de iluminação maravilhoso, mas não é isso que eu quero. Eu quero simplesmente me tornar uma pessoa mais calma, mais feliz, mais tranquila, quero conseguir viver em paz. Se é isso que eu quero, é atrás disso que eu tenho que ir. Não tem sentido se alguém vier e disser, mas como? Você só quer isso, você pode conseguir muito mais. Não importa. Nossa, já é um passo maravilhoso. De repente a pessoa está tão dedicada a isso e ela está fazendo isso tão de coração que ela no meio do caminho se ilumina e nem percebe. Quando descobrir, já está, né? O importante é não colocar essas coisas materiais de ganância, porque a ganância não é só por dinheiro, a ganância é por poder, né? Que podem vir atrelada com isso. É aquela pessoa que por ganância diz, não, eu quero me iluminar. Não é por aí. A coisa tem que ser simples, porque é simples, nós é que complicamos. Então, se a gente tiver essa convivência de uma forma simples, a pessoa diz, não, eu primeiro quero ficar em paz, tudo que eu quero. Nossa, maravilhoso, né? É por aí. Eu sei as possibilidades, eu tenho uma imensidão de campos abertos e eu vou estar passo por passo, paulatinamente. Aí, de repente, acontecia, como eu falei agora há pouco, a pessoa no meio do caminho se ilumina, com uma tranquilidade imensa, imensa. Né? Buda chamava isso de Budas espontâneos. Pessoas simples, às vezes até sem conhecimento, mas muito simples, que não ficavam complicando nada, nem deduzindo nada, e simplesmente faziam o seu trabalho, viviam o seu aqui e agora, realmente, né? Do fundo do seu coração. Uma hora se iluminavam, né? Era assim, era simples. E é simples, nós é que complicamos, né? Então, tem que ter claro nisso. No primeiro momento, o que nós temos que ter claro é a necessidade da mudança. Aí eu trouxe uma charge da Mafalda, da imagem 5, que mostra isso assim de uma forma bem clara, bem ingênua, simples, clara, que não tem como não entender, né? O menininho diz, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E a Mafalda responde, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Então, isso volta àquela tecla que a gente vive batendo, vive indo em cima dela. Tudo depende de nós. Se nós queremos que o mundo mude, nós temos que mudar. Se nós queremos que a violência acabe, nós temos que acabar com a violência em nós. Em uma palestra, já falei isso várias vezes, mas eu gostei muito dessa passagem, de um texto que eu li de Krishnamurti. Numa palestra que ele deu, no final dos livros com as palestras do Krishnamurti, vinham as perguntas que as pessoas faziam e as respostas que ele dava. E numa dessas palestras, alguém perguntou o que nós podemos fazer para acabar com a violência que está no mundo. E ele disse, acabe com a violência dentro de você. Acabou. É o que você tem que fazer. E se as pessoas fizerem isso, a violência vai acabar no mundo inteiro, né? Então, nós temos que fazer o que está dentro das nossas possibilidades, que é acabar com a violência dentro de nós. Se eu assisto que eu digo, não precisa se assistir diretamente, mas se eu escuto falar, se eu tomo conhecimento de um ato violento que aconteceu, alguém foi e matou um monte de gente, alguém fez isso, ciclano fez aquilo, e eu começo a falar sobre aquele assunto de forma indignada, e muitas pessoas falam de uma forma até extremamente violentas. Eu digo que às vezes até poderia se dizer que é mais violento até do que o próprio ato que você está avaliando, né? Primeiro, elas já estão julgando. E segundo, quando a pessoa diz, esse homem fez isso, ele tem que morrer, ele tem que passar por alguma coisa igual, tem que acabar com ele devia ser morto. Tudo isso é o quê? É a violência dentro da pessoa que está falando. Então, como é que eu quero acabar com a violência se eu personifiquei a violência? Né? A energia que está dentro de mim é uma energia tão ou mais violenta do que a energia violenta do que aconteceu. Então, como é que eu posso querer acabar com alguma coisa que eu estou fazendo crescer?
eu quero acabar com a energia da violência e eu estou fazendo com que ela fique cada vez mais forte e poderosa, né? Eu tenho que entender que quem julga é Deus, não compete a mim. Posso até fazer um comentário sem julgamento. As pessoas têm necessidade de falar das coisas que ouviram, das coisas que estão acontecendo, elas gostam de comentar, mas que comente-se se é necessário realmente, que comente-se sem julgar, né? Sem sentir essa... A gente vê pelas palavras que são ditas, né, a raiva com que a pessoa fala aquilo. Quer dizer, aquele ato de violência cumpriu o seu destino, quer dizer, o ato de uma coisa boa é aumentar as coisas boas, o ato de um ato de violência, naturalmente que o demônio quer fazer bem o seu papel, é aumentar o estado de espírito de violência, e aquele ato de violência, na maioria das vezes hoje em dia, infelizmente, aumenta o estado de espírito de violência das pessoas que escutam falar a respeito, porque você vê claramente como a pessoa se sentiu raivosa, com raiva daquilo, ou seja, ela está impregnada de violência. Como ela pode querer que a energia da violência diminua? Vai crescer indiscutivelmente. Agora, o que eu posso fazer por aquele ato de violência que aconteceu? Fazer com que aquela energia mingue, que aquela energia vá diminuindo até que ela se extingua, né? Se eu fizer a minha parte, né, com certeza eu vou estar sendo de grande auxílio para a humanidade, de grande auxílio realmente. Então, é importante que nós tenhamos isso claro na nossa cabeça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma frase do Albert Einstein, que eu já passei para vocês, mas eu quis trazer hoje de novo, porque é uma reflexão importante. Luciano, por favor. Não é possível resolver um problema se mantivermos o mesmo nível de consciência que o gerou. Albert Einstein, ele dizia isso, e isso é de uma profundidade muito grande, muito grande. Não é possível resolver um problema, vou dizer de uma outra forma, tá? Se nós insistirmos em conservar o mesmo modo de pensar que criou o problema. Ele aí escreveu, não é possível resolver um problema se mantivermos o mesmo nível de consciência que o gerou. Vamos falar de uma outra forma para ficar bem compreensível. Não é possível resolver um problema se insistirmos em conservar o mesmo modo de pensar que criou o problema. Qual a grande importância disso? A grande importância que muitas vezes uma pessoa até, vamos dizer, no caso que a gente citou antes, ela vê um fato que aconteceu terrível e ela começa a falar sobre aquilo, ela não se dá conta do que ela está fazendo. Ela não se dá conta que, como dizia Krishnamurti, ela está sendo responsável pelo acréscimo de violência. Ela está debitando tudo à pessoa que fez um ato ruim, mas ela também está fazendo um ato ruim. Ela também está gerando isso, né? Ou seja, aquela consciência que ela tem do modo de ser dela, né, é que está gerando o mundo em que ela está vivendo. Não tem como fugir disso, sempre. Nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Já falamos isso de vários lados diferentes, por várias perspectivas. Mostramos pela perspectiva da yoga, mostramos pela perspectiva do budista, mostramos por uma perspectiva católica, da religião católica, de uma perspectiva espírita, do espiritismo. Mostramos isso de várias formas, através da perspectiva da física quântica, né? Que mostramos de várias perspectivas científicas, né? O Yogananda mostra muitas coisas com perspectivas científicas, realmente, né? Sempre é isso, mas a pessoa não se apercebe, a pessoa não toma conhecimento disso, né? Que ela tem que mudar o modo de ser da consciência dela, ela tem que mudar o modo de pensar, o modo de perceber as coisas, o modo de interagir com as coisas, né? As pessoas não percebem isso, fazem com a maior das boas fés, uma boa fé terrível,
mas que leva a resultados extremamente negativos. Esse é o problema que eu já fiz vários programas e falo, da pessoa querer fazer, vamos dizer, a caridade sem autoconhecimento. Ela faz uma coisa com a maior boa vontade, achando que está fazendo uma caridade enorme e às vezes está fazendo uma coisa terrível para as pessoas que ela pensa que está ajudando. Por quê? Porque ela não se conhece o suficiente para poder ter essa percepção, né, de perceber os caminhos que Deus mostra. Ela criou caminhos que ela considera bons e segue por eles com aquela crença firme e inflexível. Ela não se permite, né, abrir as cortinas, né, despertar para perceber, né, será que é isso realmente que Deus quer? Né? Então, é importante, eu sempre digo que rigidez só serve para dar artrite, artrose e uma série de outras doenças. Quer dizer, ela não só serve para tirar a nossa saúde, como nos atrapalha em muitos momentos da nossa vida. Então, nada de rigidez, nada de fanatismo. Tentemos nos conectar o máximo possível com o divino, que isso realmente vai sempre trazer bons resultados. Então, a questão é, nada muda, resumindo um pouco isso que a gente falou até agora, nada muda se você não mudar. Não adianta, não adianta, não adianta. E outra questão importante, sem estarmos dispostos a mudar, não existe a possibilidade de mudar. Só muda quem quer mudar. Para quem quer mudar, às vezes, já é difícil para burro, gente. Falar, como eu estou falando aqui, não é difícil, é fácil. Você estuda, né? Amadurece os teus estudos, medita em cima deles, tenta se desenvolver, tenta se descobrir, né? À medida que você vivencia aquele conhecimento, você começa a transformar ele em alguma coisa em sabedoria, lentamente, e consegue se comunicar com as pessoas e falar, tudo bem. Essa é a parte mais simples do caminho. Agora, mudar realmente é uma coisa difícil. Quando nós nos dispomos a mudar, quando a gente consegue ganhar força de vontade, né, a gente se depara com um dos maiores empecilhos que existe, né, que é lidar com os nossos próprios fantasmas, com os nossos próprios monstros, que, como dizia a doutora Anne Brennan, nós escondemos atrás do muro. Muitas vezes monstros que nós escondemos quando éramos pequenininhos. As pessoas nos ensinavam coisas, a pessoa às vezes tinha certos comportamentos, você às vezes estava com raiva de um coleguinha e alguém falou com você, não pode fazer isso, é pecado. Se você tiver raiva do seu amigo, isso é pecado. A pessoa, em vez de ensinar aquela criança a lidar com a raiva dela de uma forma sadia e saudável, né, fez com que ela sentisse culpada. Esse é um parênteses agora, isso é uma forma maravilhosa de ter poder, que quando a pessoa ou o outro se sente culpado, você tem domínio sobre ela. Essa é a questão, tá? Mas, no futuro, isso vai gerar problemas imensos para aquela criança. Essa criança pegou naquilo ali e para ela era um monstro. E ela pegou nesse monstro e jogou atrás de um muro. Quando ela cresceu e ficou adulta, aquele monstro está lá. Para ela, ela sabe que é um monstro. Se ela conseguisse dialogar com aquele monstro e perceber por que ele está lá, ele ia dizer, nossa, mas foi por isso, dá para eu trabalhar isso e resolver. Mas ele tem medo de lidar, e para ele é um monstro, ele não sabe o que fez aquele monstro estar ali. Então é muito complicado. E pensa bem, nós estamos cheios de monstros atrás do nosso muro. Alguns mais fortes, alguns maiores, alguns mais difíceis para a gente lidar quando a gente trava conhecimento com eles. Mas muitos até seria fácil travar conhecimento e resolver, fazer com que eles se diluam no ar. Mas nós não sabemos disso. Nós sabemos que são monstros e até a gente ter coragem de ir lá e mexer neles, cutucar eles, né? A gente vai ter medo e vai ser um processo bem difícil. Então, tudo que eu estou falando aqui é bonito de ser dito, mas é extremamente difícil de ser posto em prática. Eu gosto de deixar isso bem claro,
porque senão as pessoas muitas vezes têm a tendência, isso aí tudo é besteira, bullshit, acabou, não é não, não é não. E a pessoa, é fácil avaliar isso que eu estou falando, sabe por quê? Você pensa na sua vida, você está extremamente feliz, você está satisfeito com tudo, você não tem doença nenhuma, e não ter doença nenhuma não é você aparentemente estar saudável, mas tomar meia dúzia de remédios, isso não é estar saudável, né? Para os remédios todos, você vai estar bem? Se você disser estou bem, você está no caminho, tudo bem. Mesmo assim, engraçado nisso, é que essa pessoa vai ser a primeira a querer perceber como ela está, fazer mudanças, melhorar mais ainda, porque a gente pode sempre melhorar. E muitos mestres dizem isso, e é verdade. Quanto melhor a pessoa está, mais ela tem ânsias de melhorar, né? Quando a gente tem muita dificuldade, isso aí é porque a gente está mal, está muito mal, e o medo é tanto como eu não posso dizer, não, eu estou com medo de mexer nos meus conteúdos, eu não tenho coragem de assumir o meu medo, então aí dá desculpas. Então vamos parar para refletir um pouco sobre isso, porque na hora que se fica doente, na hora que se fica infeliz, na hora que se fica angustiado, o peso é imenso. E com certeza nessa hora é quando você percebe, ou não percebe porque não sabia disso, né? Mas é quando, se você souber um pouquinho, você vai perceber como teria sido melhor se eu tivesse mexido nos meus conteúdos, se eu tivesse enfrentado esse dragão e colocado ele para correr, ou ter feito dele meu amigo. Eu sempre digo que é bom, eu gosto de fazer dos meus dragões meus amigos, porque eu acho super legal. Se eu pudesse montar num dragão e sair voando por aí, ter o meu dragão particular, eu adoraria, né? Eu acho isso fantástico. De qualquer forma, é você lidar com os seus dragões, ou para fazê-los sumir no ar, ou para brincar com eles, lidar com eles de alguma forma. Você escolhe como você vai lidar, os dragões são os seus, né? Você escolhe como é que você quer fazer. Então, vocês estão percebendo que fundamental nisso tudo, duas coisas. É saber, ter o conhecimento, né? Se livrar da ignorância e querer, é ter a força de vontade para poder colocar em prática o conhecimento, para poder transformar esse conhecimento em experiência e em sabedoria. Sem isso, você não chega a lugar nenhum, né? Como eu falei, essa transformação vai começar a acontecer na hora que você colocar tudo que você percebeu, descobriu, né, em prática. Só colocar todo o teu conhecimento em prática, só essa experiência, né, já começa a fazer acontecer essa mudança, né? E é fundamental que nós tenhamos claro na nossa cabeça. Ninguém pode mudar por nós. Ninguém, não adianta. E ninguém pode decidir por nós, né, o que é melhor para nós. Porque nós somos únicos. Cada um só pode conhecer integralmente a si mesmo. E só pode saber o que é melhor para si mesmo. Claro que nós podemos ter auxiliares. Tem pessoas que têm necessidade disso, estão num estágio em que precisa de pessoas que auxiliem. Tudo bem, mas seja como for, são auxiliadores. Pessoas que vão nos ajudar a usar o nosso cérebro para nos descobrirmos, para nos conhecermos, para saber o que é melhor para nós mesmos, para despertarmos, para tudo isso. Entendeu? Então, naturalmente, que quem quer seguir esse caminho sozinho, né, o caminho é sempre único. Sempre que a pessoa busca um auxiliar, né, ela está buscando alguma coisa que vai dar, digamos, um impulso, despertar para alguma coisa, para você continuar a fazer o seu trabalho interno, que é sozinho. Né? Não existe trabalho interno em grupo. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Porque no dia que a gente morre, o nosso encontro com Deus é ali, nós e Ele. A todo momento, quando uma pessoa se ilumina, o encontro é dela com Deus. Sempre, não é encontro em grupo, não existe isso. Né? Depois que o processo acontece, pode haver uma intercessão. Mas o processo em si, ele é exclusivo, ele é único. Né? Na verdade, ele é único dentro do todo. Nós somos todos um.
Nós somos partículas de uma humanidade inteira. São Paulo. São Paulo falava nisso muito bem quando dizia que nós somos todos parte de uma árvore, nós somos as folhas de uma grande árvore. Então, estamos todos interligados. Pode ser a pessoa melhor do mundo, pode ser a pessoa mais rica, pode ser a pessoa mais pobre, pode ser a pior pessoa, pode ser a com melhor índole, com a pior índole. Somos todos parte da mesma árvore, somos folhas da mesma árvore, mas somos folhas, cada folha é uma folha, né? Você não vai ter a folhinha e quando você tira a folha, né? A folha ela é única, ela é exclusiva, sempre, sempre. Então, nós somos únicos dentro da pluralidade, dentro do todo, que é Deus, né? Foi assim que nós fomos criados, né? Bom, resumindo um pouco, nós precisamos saber, em primeiro lugar, né? Depois que a gente fez esses primeiros lugares todos anteriores que eu falei, depois que a gente já percebeu isso tudo, a gente tem que parar e dizer, o que é que eu quero mudar? Tudo bem? Eu quero mudar. Mas o que é que eu quero mudar, né? Saber qual a nossa meta e precisamos do conhecimento para saber quais as possibilidades. Aí eu queria a última imagem nossa, que é uma frase do Yogananda, os que alcançam a autorrealização na Terra vivem à semelhança de Deus uma existência dupla. Conscientemente executam sua tarefa no mundo e, todavia, permanecem imersos em bem-aventurança interior. Então, eu coloquei essa frase para vocês perceberem que é possível, sim, a pessoa viver iluminada aqui na Terra. Buda sempre dizia que a pior parte da iluminação dele foi ter que voltar depois e viver aqui. É difícil para quem já consegue perceber o mundo de uma outra forma. Mas esse é o grande trabalho, né? É a grande missão da pessoa que alcançou esse estágio. Então, eu coloquei isso mais para que vocês percebam que é possível, é possível. Não se tem que achar que não, a minha autorrealização vai acontecer depois, ou é num outro tempo, numa outra encarnação. Não, pode ser agora. Eu não sou Deus para saber quando vai ser, nem posso usar essa conjectura. Eu tenho que estar aberta a Deus para que possa acontecer nesse exato momento. Eu tenho que querer. Essa é a condição primordial. Bem, eu queria agora fazer um agradecimento, né? Primeiro ao suporte da minha família, aos meus filhos, né? O Mozart, o Ricardo e o Renato. Queria também agradecer aos meus netinhos também, toda a minha família, minhas noras. Queria agradecer ao meu filho Moza, sem ele, né, vocês não teriam olha, são 5 anos de programa que nós estamos completando, e todos os nossos programas estão lá no YouTube e também no Facebook, na página de Sintonizando Saúde. Sem ele, isso não teria acontecido. Eu agradeço muito a ele e também o carinho e a dedicação com que ele assiste todos os programas. Ele faz análises e quando eu faço alguma coisa que não está legal, ele me fala, ele observa, ele estuda os programas. E realmente uma dedicação grande, eu agradeço de coração para ele, né? E a todos os meus filhos, como eu disse, meus netos, minhas noras, por todo o suporte que me dão. Eu queria também agradecer muito aos responsáveis aqui na TV pelo nosso programa, pela qualidade do nosso programa. Queria dizer meu muito obrigada, né? Muito obrigado do Sintonizando Saúde, meu também, ao Luciano, né? Que tem sido uma bênção. A Daniele também, pelo carinho e competência dos dois, né? Nós estamos cada dia melhores, a TV está cada dia melhor e nós devemos isso a eles dois. E eu agradeço muito, né, essa dedicação que eles têm tido, esses carinhos que eles têm tido. Muito obrigada, realmente. Eu queria também agradecer ao Leonardo e ao Peter, que cuidam da parte do trabalho assim, profissional, de câmeras, mesa master e essas coisas. Hoje o meu master está sendo o Luciano, né, Luciano? Mas o Leonardo faz ser vovô, né, saiu correndo, mas eu quero agradecer a eles também. E queria também agradecer pela parte acadêmica do nosso programa, pessoas que vêm aqui me auxiliam a passar essa mensagem para vocês, que eu considero de grande importância,
que eu considero como uma missão levar vocês, dividir com vocês as coisas que eu aprendo, que eu vivencio e que tem feito parte da minha evolução, né? Então, pessoas que também estão nesse processo e que vêm aqui passar isso para vocês também, né? Eu acho que quando uma coisa é dita e é vista de perspectivas diferentes, ela é dita e facilita que as pessoas consigam compreender a mensagem, consigam compreender o que a gente está tentando passar. Então, eu agradeço ao meu filho Renato, que fez alguns programas aqui, ele mora em Campinas, mas quando ele vem aqui para Petrópolis, ele participa do nosso programa, né? E quero agradecer ao professor Luiz Almeida, que já está com a gente desde praticamente do começo do Sintonizando Saúde, ao doutor Paulo de Sá e ao professor Luciano René Betten. São pessoas que têm acrescentado muito, né? E eu acredito que têm levado muito conteúdo bom para vocês. Então, fica aqui o meu agradecimento de coração a vocês também, que têm nos ajudado, nos incentivado a continuar. Eu fico muito feliz com todas as pessoas que me encontram e que falam como gostam, o quanto temos ajudado. Isso é muito importante para nós, é um estímulo. E eu agradeço a todos vocês, né, de coração. E eu queria agora passar para vocês, né, um videozinho, né, que leve a nossa mensagem da roupa nova, né, é Natal todo dia, mas é uma mensagem bonita que é o nosso modo de pensar e é o que nós desejamos para todos vocês. Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim, que você nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre o amor. Se
Natal para todos vocês, lembrando que devemos fazer com que seja Natal todo dia, né? Que possamos comemorar o nascimento de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Paz no coração, saúde no corpo, alegria na alma e que o bem esteja com todos nós. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can